No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante na indústria, que é a manutenção preditiva. E para isso, nada melhor do que falar com um especialista na área de preditiva, não é mesmo? Então eu estou aqui com o Leandro Ribeiro. O Leandro é especialista nessa área de preditiva, ele tem muita experiência para nos passar e ele vai falar aqui um pouco da carreira dele, como que ele iniciou nessa área de preditiva e como que ela vem ajudando hoje no dia a dia de uma maneira prática. Então vamos dar a palavra a Leandro Ribeiro para falar sobre preditiva para nós, nos dar uma aula aqui bem prática. Senhores de manutenção, como o Luiz falou, meu nome é Leandro Ribeiro, eu estou há 28 anos somente nessa área de manutenção preditiva. Venho de duas grandes empresas. Iniciei minha carreira lá na SKF, uma grande produtora e fabricante de rolamentos, onde ali me despertou a grande curiosidade em aprender novas técnicas de monitoramento. Por que eu tive essa curiosidade, né? Quando o rolamento sai da fábrica e ele vai para a indústria, ele já sai com o intuito de vida infinita. Só que quando chegava na indústria, o rolamento não tem essa vida infinita. E eu me perguntava, por que o rolamento não dura tanto como é proposto? Alguma coisa acontece. E aí, quando eu fui para uma outra grande empresa de laminação de alumínio, a antiga Alcan, hoje Novelis, ali eu trabalhei durante 17 anos e pude aprender muito sobre essa área. Hoje a Novelis é referência hoje mundial num grupo de preditiva, né, onde eu me orgulho muito de ter participado dessa construção desse time tão bem preparado hoje no Brasil. E ali, pessoal, eu pude observar que realmente é possível sim a gente estender a vida útil de um equipamento, assim também como do rolamento, utilizando de várias técnicas. As técnicas de preditiva, elas se somam, como por exemplo, análise de vibração, termografia, análise de óleo, análise de isolação e eficiência energética. E temos também a técnica de ultrassom. São todas essas ferramentas, elas são complementadas uma com a outra, para que a gente possa chegar num diagnóstico preciso. Eu gostaria de poder ajudar vocês hoje, quando a gente fala na indústria, a atuação de manutenção preditiva, existe dois caminhos a tomarem. Eu posso terceirizar a manutenção preditiva, ou eu posso internalizar, ou seja, ter a equipe própria de preditiva. Você que é gestor de manutenção, qual caminho tomar? As duas são técnicas excelentes. Você vai terceirizando, você vai trazer uma empresa já especialista nessa área, aonde já vai somar resultados. Você montar a manutenção preditiva, quais são os melhores ganhos do que a terceirização? Hoje nós vamos mostrar um pouquinho dessas ferramentas para você, para que você possa pensar no qual é o melhor caminho a se tomar. Eu utilizo um instrumento da Idear, são aparelhos que eu já venho usando há muitos anos. Com esse conhecimento que eu adquiri na área de manutenção preditiva, tive a oportunidade de prestar serviço até no exterior, aonde, utilizando essas ferramentas, eu pude prestar um serviço na Coreia, prestei serviço na Índia e tenho assim, um grande prazer de falar para vocês que não deixa nada a desejar. A manutenção preditiva hoje, ela pode ser de custo muito baixo. Você sabendo qual o aparelho, o que você precisa e quais são as técnicas que você vai utilizar na sua empresa, você pode ter várias ferramentas com custos baixíssimos, pessoal. Então nós vamos aqui hoje mostrar um pouquinho do software, vou mostrar um pouquinho de como manusear os instrumentos e vamos realizar um balanceamento na prática, para que vocês possam ver o quão fácil é essas ferramentas e poder levar para você dentro da sua indústria a oportunidade de você aprender e colocar em prática todas as ferramentas. Pessoal, vamos lá então para a nossa aula prática um pouquinho e mostrar essas ferramentas? Vamos lá. Muito bem, vamos então para a nossa aula prática de balanceamento. Mas antes de irmos para o balanceamento, eu gostaria de falar para vocês o quão importante é estarmos realizando essas atividades, seja ela um balanceamento ou um alinhamento de máquina. Quando você tem lá o motor que move todo o equipamento, se ele sofre qualquer interferência, quem vai estar sentindo isso é a corrente elétrica. Então, se eu tenho um equipamento que está desbalanceado, eu tenho o air gap do motor sendo alterado. Se eu tenho essa alteração de air gap, eu tenho uma corrente totalmente
fora do padrão normal. Quando eu vou lá e realizo o alinhamento ou o balanceamento, eu tenho essas forças geradas no eixo menores, ou seja, o desequilíbrio do air gap menor, eu vou ter uma corrente mais estável. Com isso, eu vou ter uma economia de energia. Então, se a gente fizermos um balanceamento ou um alinhamento em vários equipamentos na indústria, com certeza o nosso resultado de economia de energia será bem significativo, bem expressivo. No mundo hoje que nós estamos vivendo, onde a energia é o ponto foco central de uma redução, a Preditiva vem atuando aí de forma bem prática nesse assunto. Criamos aqui um ambiente para fazer um balanceamento ilustrativo, para que vocês tenham uma noção de quão fácil é um balanceamento em campo. Então vamos iniciar aqui. Nós temos aqui uma máquina que nós vamos utilizar um disco. Nessa máquina nós vamos utilizar o VibraCheck, que é um analisador de vibração. Nela nós temos um acelerômetro que vai medir os níveis de vibração. Temos também um tacômetro que vai medir a rotação do equipamento. Todas as informações vai para o analisador e com isso nós vamos conseguir direcionar o peso prova e a correção da massa para esse conjunto. Então nós vamos iniciar um balanceamento aqui. Acompanhem com a gente o passo a passo. É realizado a primeira medição para a gente avaliar qual o nível de vibração que o equipamento está tendo agora. Então, ó, vamos ver aqui o nível de vibração. O nível de vibração está na casa de 2,12 milímetros por segundo de vibração. Ele coletou essa vibração, desliga o equipamento. Notem que tem aqui uma fita refletiva. Essa fita refletiva, nós vamos colocar o peso prova na direção dessa fita, que é o ponto 0. Então, no ponto 0, nós vamos colocar um peso prova. Esse peso prova, ele tem que alterar a vibração em 30%, para mais ou para menos, para que o resultado das forças vetoras seja bem significativo. Feito a colocação do peso prova, nós vamos iniciar então novamente a medição. Feito essa medição, vamos ver para quanto foi o valor. Olha lá, com o peso prova, o valor foi para 4,48 milímetros por segundo. Então houve uma alteração significativa da vibração. Então ele vai calcular a medição anterior com a medição do peso prova e o aparelho vai mostrar para a gente qual é a quantidade de massa e o ângulo de correção. Então nós vamos observar lá, o aparelho ele está dando 87% a 174 graus. Então a gente vai pegar esse peso prova, vai pesar ele está pedindo 84% desse peso. Então ele vai lá, uma balancinha, pesa. O peso tem 10 gramas, ele vai pegar 87% desse peso e vai colocar 174 graus. E vai fazer uma nova leitura. Com isso, os valores têm que reduzir. Colocado o peso prova, liga novamente o aparelho e a gente vai observar para quanto que foi a vibração. Vamos ver lá, ó. Valores caiu para 0,26 milímetros por segundo. Ou seja, o balanceamento foi realizado com sucesso. As forças dinâmicas presentes funcionou. Então, pessoal, viu como que é simples um balanceamento? Nós temos toda uma ferramenta, colocação de peso, às vezes na área, às vezes tem que soldar um peso, ele é soldado, às vezes tem que fazer um furo numa hélice, numa pá, para colocar esse peso de correção. Mas fica a dica aí, pessoal, para investir em balanceamento da indústria, investimento com uma equipe própria, sem contratação externa, você tendo um aparelho desse, você realiza toda a correção de balanceamento dentro da sua indústria. Muito bem, estamos aqui agora com o intuito de passar para os senhores de como criar um banco de dados dentro do software de manutenção preditiva. Então nós temos aqui o passo a passo de como fazer a criação, iniciar uma medição em campo. Como que é feito? Primeiro passo, nós vamos criar o banco de dados aqui. Então vamos dar um nome de uma nova base. Então nós vamos chamar aqui, ó, base teste. Aí essa base teste, a gente vai fechar ela aqui. Nós vamos abrir essa base teste que nós criamos, a base teste. Aí dentro da base teste, a gente vai criar uma nova pasta. Essa pasta nós vamos chamar fábrica 1 e vamos aceitar.
Quando a gente aceita, nós estamos determinando o local que nós vamos querer medir. Então, eu estou dentro da unidade da fábrica 1. Dentro da fábrica 1, eu vou criar uma nova pasta chamada utilidades. Aí, dentro da utilidades, eu vou ter já uma máquina. A máquina vai chamar compressor. Então, eu vou dar o nome dela aqui. Vou chamar compressor 1. Dentro do compressor 1, eu posso colocar aqui a descrição, os dados técnicos, potência, o tipo de fundação, se é flexível, rígida. Posso colocar as frequências, posso colocar uma imagem e assim por diante. Uma vez eu já estou aqui, criei a fábrica 1, utilidades e estou dentro do compressor 1. Agora eu vou determinar o que eu vou medir. Então, dentro do compressor 1, eu vou criar um novo ponto de vibração ou de corrente. Eu tenho as duas possibilidades de acompanhamentos técnicos de preditiva. Então nós vamos criar aqui o de vibração. Criei o ponto de vibração, eu vou dar um nome. Então, primeiro ponto, nós vamos medir o motor. Então eu estou no número 1, eu vou dar um nome para ele, vou chamar de motor 1V. Por que 1V? Eu estou no ponto 1 na direção vertical. Aí eu dou um aceitar. Aí já criei aqui o ponto 1 do motor. Eu posso agora com o botão direito, um novo ponto de vibração, criar na direção horizontal e vou colocar aqui motor 1H. Então, ponto 1, direção horizontal. Aí eu dou um aceitar e vou de novo medir o ponto, mais uma de vibração. Vou colocar lá motor 1A de axial. Então a traseira do motor eu vou medir na vertical, horizontal e axial. Então tá todos os pontos aqui. Vou criar o ponto 2 do motor. Como que eu faço? Eu posso copiar e colar, só alterar, ó. Posso vir aqui, copiar e colar. Aí eu só altero para mote ponto motor ponto 2V. O H, mesma coisa, copiar e assim por diante. Dentro desses pontos, eu tenho que criar os parâmetros. Então, na direção vertical, eu vou criar o parâmetro de espectro. Então, eu vou coletar aqui, ó, número de linhas, 1.600 linhas. Vou coletar a velocidade, vou aceitar. Aí eu tenho lá o ponto de velocidade criado. No ponto 1H, a gente recomenda medir todas as técnicas. Então, a técnica que a gente vai colocar é o espectro de velocidade. A gente determina 1.600 linhas. Número de médias, vou colocar 4 médias e dou um aceitar. Vou medir dentro do mesmo ponto H, eu vou copiar o ponto de aceleração. Aí nós vamos criar aqui agora a aceleração. Vou colocar uma resolução de 1.600, número de médias 4 médias. Vou fazer a mesma coisa, aceitar. Aí estou medindo velocidade, aceleração. Agora eu vou colocar agora um outro ponto de envolvente. Então criar o ponto de envolvente, 1.600 linhas, número de médias 4. Então aceitar. Pessoal, aqui eu estou mostrando como criar. Agora a forma, o curso de vibração, isso será a parte. Mas eu estou mostrando como criar um ponto. Vou lá medir a máquina, cheguei no cliente, para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças, é muito simples, fácil e rápido. Então eu criei todas as técnicas para o motor, que eu quero medir velocidade, aceleração e envolvente. Aí o ponto H, ponto axial, eu vou medir também somente velocidade. Então eu ponho 1.600 linhas, velocidade, dou um aceitar. Esse ponto aqui eu vou eliminar, porque eu vou copiar já os pontos que eu criei, ó, já está com as técnicas, ó, copiar. Vem aqui, colar. Aí eu só mudo o ponto para ponto 1 e ponto 2. Então agora eu vou pôr aqui, ó, ponto 2 vertical. Depois eu vou pegar o ponto H, copiar e vou jogar no mesmo ponto do compressor, colar e vamos mudar somente para ponto 2H do motor. Nesse 2H, e vou pegar aqui o ponto 1A, copiar e vamos colar ele também, colar. Então tem aqui o ponto agora
axial do ponto 2 do motor. Feito isso, está criado a máquina, está prontinha para a gente fazer a medição e transferir. Como que é feita agora essa transição? Eu utilizo aqui enviar os dados, clico aqui na área que eu quero a máquina, seleciono o compressor, envio e transporto para o coletor. Faço a medição em campo, volto, conecto o aparelho no computador e faço a mesma coisa, transmitir do coletor para o computador, para o PC. Feito isso, as medições já estão todas atualizadas. Para vocês verem como que é feita essas medições, eu vou abrir agora uma planta que faz parte da nossa rotina. Então aqui eu tenho uma fábrica, dentro dela eu tenho todos os pontos criados já e com isso as medições. Aí eu consigo enxergar na direção 1V, horizontal, axial, os campos que eu medi. Então eu consigo acompanhar o histórico. Então eu consigo ver toda a tendência de todas as medições. Ó, você vai ver que tem várias medições realizadas. E aí eu consigo ver também o espectro, tanto de aceleração, velocidade ou envolvente. E essas técnicas a gente consegue acompanhar a evolução. Então com isso eu mantenho um histórico meu de preditiva da máquina. Eu sei o momento que ela está tendo uma tendência para uma falha, o que está acontecendo, velocidade, para detectar falhas dinâmicas como desbalanceamento, desalinhamento, folga, base, rigidez. E aceleração é para detectar falhas de lubrificação, falha de rolamento, falhas de engrenagem e assim por diante. Pessoal, aqui foi uma simples ilustração de como é fácil mexer com software hoje de preditiva. A gente gostaria de trazer para vocês que hoje a preditiva ela não é mais cara. Ela, além de ela estar muito simples, prática, ela é barata também. E invista na sua empresa. Faça com que a Preditive detecte todos os problemas dentro da sua indústria. E com isso você tenha bastante lucro e economia dentro da manutenção. Pois bem, estamos chegando ao final desse vídeo. O vídeo de hoje tivemos uma aula aqui sobre preditiva com o Leandro Ribeiro. Espero que tenha ficado claro para vocês, entendido a simplicidade de se aplicar a preditiva nos dias atuais. E agora eu queria, para finalizar o vídeo, que o Leandro falasse para a gente que é o seguinte, e aí, afinal, eu contrato uma empresa de preditiva ou eu internalizo na fábrica? O que você, com a experiência desses anos todos, aconselharia o pessoal a estar fazendo? O que é mais viável para a empresa nos dias de hoje? Então, Luiz, olhando pela experiência que eu tenho hoje, vivido nas empresas, você ter um aparelho desse, com custo baixo, hoje, em média, em torno de R$40.000, você consegue ter um aparelho desse e vai atualizando os módulos. Pode chegar no máximo um top completo dessa marca até R$70.000. Aí você vai ter todo esse equipamento para utilizar balanceamento, análise de vibração, ODS e assim por diante. Entre a terceirização e a internalização própria, eu recomendo a internalização própria, porque você vai ter o tempo de resposta mais rápido, o investimento é único, na compra dos equipamentos, depois você não tem mais esse custo mensal, então você acaba ganhando com isso, e aí você consegue estar mais próximo do equipamento, em medir, executar a atividade e já ver como que você ficou o equipamento após a sua atuação. Agora, você terceirizar isso, você mede uma vez por mês. A empresa daqui um mês vai vir medir novamente. Nesse um mês pode ter acontecido muita coisa. E para você ter uma pessoa full time dentro da empresa terceirizado, o custo é muito alto. Então a gente recomenda a internalização. E por causa também até da licença do aparelho, quando você adquire um aparelho desse, as licenças elas são liberadas, ou seja, você pode instalar em quantos computadores você quiser, em quantas fábricas você quiser, você pode ter um aparelho e esse aparelho rodando várias plantas e fazendo várias medições. Então, Luiz, fica essa dica. Nós temos também a técnica de termografia. A gente não pode esquecer de falar dela, né? Porque é uma ferramenta muito útil. A gente consegue utilizar as duas em paralelo, então através de uma câmera termográfica e através de um analisador de vibração, você já consegue fazer a preditiva da sua planta quase que 80% usando essas duas ferramentas. Então você consegue ver partes quentes, tanto na parte elétrica como na parte mecânica, utilizando a câmera termográfica, e a parte análise de vibração e análise de corrente que esse aparelho também faz. Então, Luiz, olha só,
Se existe grande oportunidade, quem tiver interesse aí, quem quiser pode entrar em contato, quiser mais informações de como fazer, pode procurar o meu contato aqui, entrar aqui, a gente dá mais especificações sobre todos os produtos e até a implantação de preditiva dentro da indústria.